Bom, nós vamos iniciar, né, esse ano, estamos começando o ano de novo, agora de forma um pouco diferente, usando um pouco da tecnologia, tentando usar, né, para gravar os cursos, porque muita gente ainda não vai retornar agora, muitos vão aguardar a vacinação avançar um pouco mais, a gente tem que chegar a pelo menos 50% da população vacinada. Ontem no jornal deu que Minas está bem avançado, né? Minas está entre os 5, avanço maior da vacina. E mesmo assim a gente tem que tomar todos os cuidados, continuar até o final desse ano. A gente achava que seria só ano passado, agora vai ser mais um ano. Mas se Deus quiser, como tem acontecido já em outros países que já estão tirando todas as restrições, assim que a gente chegar em 50% da população, segunda dose, as restrições devem ser diminuídas também, né? Então, esperamos que esse recomeço, mesmo devagar, possa crescer cada dia. Nosso desejo, nossa oração é que a gente veja o tempo aqui lotado, né? Durante a semana, ainda não estamos também fazendo nenhuma atividade, dando ainda as atividades semanais, porque se já é difícil fazer aqui no templo, imagina reunir nas casas, coisas que a gente não sabe se está contaminado ou não, né? Mas se Deus quiser, aos poucos a gente vai voltar. Nós vamos pegar, abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versos de 16 a 24. Nós vamos ver. Eu coloquei aqui o texto, para acompanhar por aqui também. Diz assim, Hebreus 10, 16 a 24. Esta é a aliança. Deixa eu tirar a máscara, porque eu estou um pouco longe agora, né? Não dá para ficar sem máscara. Esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena confiança de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, nos transforme, toque em cada vida aqui nesta manhã, nesse culto que prestamos ao Teu nome, Pai. Abençoe a Tua igreja, Teu povo aqui nessa região, nessa cidade, no nosso estado, para que as coisas possam melhorar, Pai. Que o Senhor abençoe para que o processo de vacinação continue avançando cada vez mais e cada vez mais pessoas estejam sendo imunizadas contra vírus e assim, aos poucos, a gente possa retomar as nossas atividades, reuniões, os nossos cultos, as nossas celebrações. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus é muito importante para a gente pensar um pouco sobre a incomparável, suficiente graça de Deus, que é o título da nossa mensagem. Nós entendemos que Hebreus, mesmo que a gente não consiga definir quem é o autor do livro da Carta aos Hebreus, muitos atribuem a Paulo, porque no final do capítulo, último capítulo do livro, ele faz uma referência a Timóteo, né?
Mas havia um grupo de pessoas que caminhava com Paulo, que não dá para definir se foi Paulo ou se foi outro. Alguns acham que tenha sido Áquila, né? Ou Apolo, também era um grande servo de Deus, judeu que conhecia bem a lei. Agora, uma coisa a gente sabe do autor do livro de Hebreus: ele era judeu, conhecia profundamente a lei, foi criado, né, dentro de todos aqueles ritos judaicos. O autor dessa carta não poderia ser um gentio, né? Não poderia ser uma pessoa de fora do conhecimento da lei judaica. Porque em todo o livro de Hebreus ele vai falar sobre os sacrifícios lá no livro de Levítico. Um dos melhores livros para se estudar Hebreus, da Casa Editora Presbiteriana, é um livro que estuda Levíticos e Hebreus juntos. Então, o título do livro é justamente esse: Estudando Levíticos e Hebreus. Porque o tempo todo ele cita a lei de Moisés, ele cita todos aqueles sacrifícios que Deus ordenou fossem feitos no tabernáculo, ainda lá no deserto, quando foi construído o tabernáculo. Depois que Salomão construiu o templo é exatamente uma réplica do tabernáculo, só que em vez de pés, que é o tabernáculo, o templo foi de parede, né? Mas a mesma estrutura de sacrifício, o altar do sacrifício, o Santo dos Santos, né, a bacia de bronze, todos aqueles rituais que tinham no templo, você tem lá no livro de Levíticos, você tem toda essa orientação que é citada em Hebreus. O que Hebreus então vai dizer? Qual que é a tese do livro de Hebreus? A tese do livro de Hebreus é que a gente não precisa mais de sacrifício de animais, porque veio alguém que completou todo o sacrifício e nós não precisamos mais de fazer sacrifício. Aliás, os sacrifícios no templo foram realizados até o ano 70. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído pelo general romano chamado Tito. Ele invadiu Jerusalém, destruiu completamente o templo, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia predito. E se alguém visitar lá Jerusalém, né, se aposentar aí, fazer uma visita lá, você vai encontrar o local do templo, você vai encontrar só o pátio do templo. Construíram depois, lá para o século XIII ou XIV, uma mesquita naquele local. Os judeus hoje, mais radicais, querem derrubar aquela mesquita e erguer o templo, que eles chamam de terceiro templo, né? Primeiro foi o templo de Salomão, o segundo o templo que Herodes reformou, e agora então seria o terceiro templo, a terceira construção do templo. Mas Hebreus, se você estudar o livro de Hebreus, você não vai se preocupar com isso, porque Hebreus vai dizer, não precisa mais construir o templo. Nós estamos vivendo hoje uma época em que a gente chama de os judaizantes, cristãos judaizantes, aquelas pessoas que estão querendo trazer as coisas do judaísmo, do Velho Testamento, para dentro da igreja cristã. Algumas igrejas estão exagerando isso, estão transformando isso numa forma de vida que vira uma heresia. Por exemplo, algumas igrejas lá em Campinas, você entra na igreja, tem a bandeira de Israel, tem os 7 castiçais, tem a Arca da Aliança, feita de madeira, igualzinha, com os 2 arcanjos em cima. Eu já vi isso em 2 templos. E a Igreja Universal, uma vez, fez toda uma representação dos sacerdotes entrando com a Arca da Aliança num culto, carregando a arca com aqueles vagões assim, pessoas vestidas de branco. Em Belo Horizonte tem uma igreja que minha irmã frequentou um tempo, em que eles guardavam o sábado, guardavam o horário que os judeus guardam de estudo na sinagoga, que é no sábado das 10 da manhã ao meio-dia, e eles começam então a trazer todos esses ensinamentos do Velho Testamento, como se o sacrifício de Cristo não fosse necessário. Paulo vai dizer em Gálatas que quando a gente faz isso, quando a gente volta para aqueles costumes do Velho Testamento, quando a gente volta a cumprir a lei, nós estamos anulando a cruz de Cristo. Então nós que somos cristãos por causa do nome de Cristo. Eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. Então, se eu anular a cruz de Cristo, eu vou deixar de ser cristão. Não posso mais usar o nome de cristão.
Agora, o que a gente precisa entender é que nós estamos debaixo da graça. A graça não exige mais sacrifício. E nós, muitas vezes, carregamos essa ideia de sacrifício. Porque nós vivemos numa sociedade que tudo que é importante é mérito, né? Nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno a viver a vida baseada no mérito, né? Olha, se você obedeceu, a mamãe vai te dar um presentinho. Você foi bonzinho, você fez tudo certinho, você vai ganhar um benefício aí. Então a criança aprende desde pequeno que se ela se comportar, se ela tirar boas notas, se ela obedecer, ela vai se dar bem. Não que a gente incentive a desobediência ou não comportamento, mas a gente vive numa sociedade que é assim: se você trabalhar direitinho, se você vender muito um produto numa empresa, você vai ganhar mais do que os outros. Tudo é mérito, tudo é baseado em mérito. E o Velho Testamento também era assim. Se você obedecer à lei, se você seguir esses rituais, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai ser abençoado. É aquele famoso texto de Deuteronômio. Os benefícios da obediência, Salomão e Moisés vai repetir lá no final de Deuteronômio, e os castigos da desobediência. Quando você compara aqueles 2 capítulos de Deuteronômio, vocês devem lembrar, o capítulo da resultado da obediência é um capítulo pequeno. O resultado da desobediência é 3 vezes maior do que o capítulo da obediência. É uma lista enorme de coisas que iam acontecer se desobedecermos. Então, era baseado na obediência, não na graça. Jesus vem e muda tudo isso. Jesus transforma toda essa doutrina, essa forma de vida para uma nova. Por isso que ele veio, transformou água em vinho, e ele disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Coloca-se vinho novo em odres novos. Então Jesus veio, cumpriu a lei. Jesus não foi contra o judaísmo, ele cumpriu a lei totalmente por nós. Agora ele nos ensina um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. Então, eu quero destacar aqui alguns pontos desse texto que nós lemos, né? Primeiro, a gente tem que entender que fomos salvos pela graça e não pela lei. Nós somos salvos porque Deus nos perdoou. Então, o que diz o texto? Esta é a aliança que farei com eles, a nova aliança que Jesus veio estabelecer. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo perdão, de sacrifício pelo pecado. Então, nós somos salvos pela graça, não pela lei. A lei não conseguiu salvar ninguém, Paulo vai dizer em Gálatas. A lei foi insuficiente para trazer salvação. A lei apontou para Cristo, porque Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei. Ele cumpriu a lei totalmente por nós, completamente. E por ter cumprido a lei por nós, ele pôde então morrer na cruz por nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o último sacrifício e o único suficiente para nos perdoar. E o que Hebreus vai dizer? Hebreus vai dizer que no Velho Testamento, todo sábado você tinha que oferecer um sacrifício pelo seu pecado. Porque toda semana você tinha que reconhecer que havia pecado e que você precisava de perdão. Então, todo sábado você oferecia um cordeiro de 1 ano, sem mácula, rolinha, pombos, um animal maior, e você oferecia toda semana, você tinha que oferecer um sacrifício, e todo sábado o sacerdote estava lá para receber esse sacrifício e para interceder por você e pedir o perdão. Você fazia isso a vida toda. Judeus fizeram isso a vida toda. Agora Hebreus vem e diz, olha, não precisamos mais, porque Jesus deu a sua vida por nós, e como Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula, sem mancha, o seu sacrifício foi suficiente para trazer perdão de pecados. Se é suficiente, eu não preciso mais. É como comprar uma casa própria, né? Você compra uma casa própria, você não tem dinheiro, você financia em 40 anos. O único consolo que você tem é o seguinte, não, em vez de estar pagando aluguel, eu estou pagando minha casa própria. É um ótimo consolo você ficar 40 anos pagando aquela prestação.
Eu fiz isso, comprei uma casa, entrei numa prestação e, graças a Deus, na época, a prestação que eu pagava era R$ 50 a mais do que um aluguel que eu estava pagando antes. Então eu saí de um aluguel, paguei um pouquinho mais para pagar a prestação da casa própria. E aquilo parece que nunca vai ter fim. Então você está sempre ali oferecendo sacrifício, todo sábado, todo sábado, todo sábado. Você peca, oferece sacrifício, pede perdão, peca de novo, oferece sacrifício, pede perdão. Agora Hebreus vem e diz, não, Jesus acabou com isso. Jesus ofereceu um sacrifício suficiente para perdoar os pecados. Então é como se você pagasse a prestação da casa e fosse lá e pedisse o saldo. Aí, se você fizer isso, você nem anima, porque está lá o saldo, olha, você deve tanto. Nossa, vou demorar a pagar. Só se eu acertar na loteria, receber uma herança, que eu vou conseguir quitar essa dívida. Aí Jesus vai lá, paga os seus pecados e paga toda a sua dívida e deposita um valor enorme na sua conta. Aí você vai lá, olha o saldo, você não deve nada. É isso que Jesus fez. O sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar todos os nossos pecados. Todos. Ah, mas se eu pecar daqui a 10 anos, o depósito está lá. O sacrifício de Cristo é suficiente, foi suficiente para perdoar todos os seus pecados. Calvino diz que são suficientes para pagar todos os pecados passados, presentes e futuros. É um depósito inesgotável, um tesouro que não tem fim. É como se você achasse um tesouro, um veio de ouro, cavasse, cavasse, cavasse e nunca chegasse no fim. Porque mesmo a mineração acaba, A Alcoa aqui em Poços de Caldas minerou alumínio muito tempo, depois acabou. Hoje não tem mais a caldeira lá, porque não compensa mais funcionar, porque o que se extrai da terra já não é suficiente. Então, houve um pico, Houve um boom aí de mineração, mas acabou, aquela fonte esgotou, eles foram para o Pará, encontraram um outro jazigo lá. Então, o que Jesus depositou para nós é uma fonte inesgotável. Ela é suficiente, por isso que somos salvos pela graça. Se não fosse suficiente, Jesus teria que morrer todo mês. Aliás, uma das coisas que existe na celebração da missa, da doutrina católica, é justamente essa, que o sacrifício de Cristo na missa, ele é realizado, a transubstanciação que eles ensinam. Cristo morre todas as vezes que se celebra a missa. Nós não acreditamos na transubstanciação, como reformadores, nós cremos na consubstanciação. Cristo está junto, aliás, nem transubstanciação, nem consubstanciação, que é uma doutrina luterana. Nós cremos que a Santa Ceia é um meio de graça, é uma memória daquilo que Cristo fez por nós. Cristo não está ali presente fisicamente, ele está presente em espírito. E o seu sacrifício foi realizado uma única vez, não precisa dele vir novamente para morrer na cruz. Alguém uma vez, o Mateus, falou, se Cristo voltar aqui de novo nesse mundo, a gente crucifica ele de novo, provavelmente vai ser crucificado. Eu falei, só que quando ele voltar, ele não vai voltar mais para morrer na cruz, porque não é necessário mais isso, não precisa dele voltar como ele veio a primeira vez, ele vai voltar agora como juiz, para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, nós somos salvos pela graça, porque a graça foi suficiente para me salvar. Então, quando eu rejeito a graça, quando eu digo, não, a graça não é suficiente, eu preciso fazer boas obras, eu preciso cumprir isso, cumprir aquilo, eu estou rejeitando a cruz. Uma igreja evangélica lá em Valinhos, estava até indo muito bem, crescendo muito, o pastor recebeu lá uma revelação, resolveu que eles estavam errados porque eles não guardavam o sábado. Eles tinham que guardar o sábado. E essa igreja então passou a se reunir só no sábado. E eu conheci uma pessoa que tinha saído da nossa igreja, foi frequentar essa igreja, e conversando com ela, eu falei, olha, vocês vão guardar o sábado agora, e os outros mandamentos? Vocês vão ter que guardar todos eles. Paulo disse que se você cumpre 9 mandamentos e não cumpre um, você não cumpre a lei.
Você pecou em todos eles, você vai ser condenado. Então, se vocês vão guardar o sábado, vai lá, volta para o Velho Testamento e guarda tudo que a lei falava. Você não vai poder comer carne de porco, você não vai poder fazer isso, fazer aquilo. A lista é enorme. O Talmud fala mais ou menos de 1000 normas e 1000 leis que os judeus tinham que cumprir. Dessas 1000 leis, 70% eram negativas, coisas que você não podia fazer, e 30% eram positivas. É isso que vocês querem? Abandonem a graça, volta para a lei. Vai carregar esse peso pelo resto da vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no nosso dia a dia a gente está inconscientemente querendo voltar para a lei. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso cumprir essa norma, aquela norma. Não, você não precisa fazer isso. Você tem que fazer porque Deus tocou no seu coração para que você faça isso. Deixa eu colocar isso de outra forma. Pense bem, se é mediante nossas obras que somos justificados, então Cristo morreu em vão. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso em Gálatas 2:20. Se pudéssemos ser salvos da culpa do nosso pecado pela obediência à lei, é claro que a morte de Cristo teria sido inútil. Se eu seguisse este pensamento, estaria a desprezar a graça de Deus. Lembrando lá do financiamento da casa própria, né? Você está lá há 40 anos para pagar a prestação. Você pagou 1 ano, falta 39 anos. Aí você chega lá no banco para pagar a sua prestação, iniciar o seu 2º ano, alguém chega para você, olha aqui, ó, eu resolvi pagar toda a sua conta. Você não deve nada no banco. Em vez de ficar agradecido, se regozijar com isso, você fala, não, mas eu quero pagar. Eu não quero que você pague tudo para mim, não. Eu posso pagar R$1 por mês. Eu vou continuar pagando. É como se você estivesse desprezando aquela bênção que alguém está te dando. Cristo vem e diz para você, olha, eu morri na cruz por você, todos os seus pecados estão perdoados. Aí você diz, não, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma obra para compensar. Uma vez uma mulher falou isso para mim, eu estava falando de Jesus para ela, por que Cristo tinha morrido na cruz por ela, e ela falou assim para mim, mas eu não preciso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer. Ela era uma professora da faculdade que eu estava estudando. Eu olhei para ela e falei assim, mas por que você tem que fazer alguma coisa? O orgulho não deixa você aceitar de graça o que Deus está te dando? Ela sentou assim na cadeira, aquela... Nossa, Jorge, mas é verdade o que você está falando? Está me mostrando aqui algo precioso e eu estou querendo pagar um preço. É isso que a gente faz quando a gente está dizendo que queremos fazer alguma coisa para ajudar na nossa salvação. A gente está dizendo para Cristo, não, você morreu na cruz, mas eu quero dar R$1 por mês aí para ajudar. Deus quer que você aceite de graça. Então, as suas obras vão ser resultado da sua gratidão, não do seu sacrifício. E é isso que a gente coloca. Segundo ponto, santificados pela graça, não pelas obras. Se eu fui salvo pela graça, eu tenho que entender que a santificação vai ser um processo também da graça na minha vida, não das obras. Eu preciso ir na igreja, eu preciso ir na reunião de oração, eu preciso ler a Bíblia. Se você pensar assim, eu preciso fazer, você vai ter que fazer um esforço enorme para fazer, você nunca vai conseguir fazer. Eu preciso ler a Bíblia. Então você abre a Bíblia e está lendo porque você precisa ler. Mas aquilo não vai tocar na sua vida, porque é uma imposição de fora. Você tem que pensar em vez de eu preciso de ou eu tenho que fazer, você precisa ser sou convidado. O Espírito Santo me convida a ler a Bíblia para conhecer mais. Então o que Hebreus diz? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Então, nossa santificação não é para compensar nossos pecados e erros, mas para termos intimidade com Deus. Eu sou convidado a entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? No Velho Testamento, dentro do templo, era o quê? O lugar sagrado, onde Deus estava presente. O sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano.
como aconteceu com Zacarias. E quando ele entrava, ele amarrava uma corda, né, dizem os estudiosos do judaísmo, que ele amarrava uma corda porque ele entrava num local pequeno, assim, talvez menor que esse púlpito aqui, onde ficava a Arca da Aliança, ficava ali guardada. E tinha uma cortina, um véu, né, que é aquele véu que se rasgou quando Jesus morreu. Ele entrava ali, porque se ele morresse, tivesse um ataque cardíaco, morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o corpo. Então ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se acontecesse alguma coisa, eles puxavam a corda. De tanto respeito que eles tinham com aquele lugar sagrado. Eles entendiam que se eles entrassem ali, e não fossem sacerdote, não fosse sacerdote do turno, que entrava ali uma vez por ano, eles morreriam. Porque estar na presença de Deus, sendo pecador, né, isso seria a morte. Agora Hebreus diz o quê? Que agora nós podemos entrar pelo sangue de Cristo. Eu posso entrar na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Quando nós iniciamos o culto, né, nós fizemos aquela invocação: Senhor, estamos aqui na tua presença. Constantemente estamos na presença de Cristo. Todos os dias, todas as horas. Mas quando nós celebramos o culto, nós não estamos pedindo para Deus entrar e vir participar, porque Ele já está aqui. Mas nós estamos reconhecendo que estamos na presença dEle. Estamos dizendo: Senhor, o Senhor está presente aqui, nós queremos cultuá-lo, adorá-lo, dizer que o Senhor é maravilhoso, bondoso, salvador, e glorificamos a Deus. Por quê? Porque estamos na presença dEle. A gente não tem mais um lugar onde Deus está lá e a gente entra na presença. Estamos constantemente na presença de Deus. Então, santificação para nós é a nossa vida 24 horas por dia. Porque constantemente estamos na presença de Deus. Não por obras, mas porque Cristo abriu esse caminho para nós. Veja a diferença aqui do legalismo e da graça. Legalismo. Minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Desprezo aqueles que não vivem como ele, como eu. Desprezo aqueles que não vivem como eu. O legalismo fala isso: ó, não manuseis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Essa é a ideia do legalismo que existe em muitas igrejas, infelizmente igrejas até que se dizem cristãs, evangélicas, são legalistas. Porque o legalismo deveria existir só na lei, só no judaísmo, mas existe hoje no meio evangélico. Então, o que acontece? As pessoas acham assim: ó, fulano de tal não pode ir na igreja, porque ele é um bêbado, ele é um pecador, ele é um adúltero, ele é um mentiroso, fuma, ele faz isso, faz aquilo. Então nós olhamos para a pessoa e pensamos assim: essa pessoa está no inferno já, ele é um grande pecador, então nós não queremos ele aqui na igreja. O que Jesus fez? Jesus foi encontrar essas pessoas nas ruas, porque no templo elas não podiam ir. Jesus encontrou com um publicano, que era o cobrador de imposto, que era considerado um grande pecador. Tanto é que o termo no Novo Testamento, publicanos e pecadores, quase que é sinônimo, né? Publicano é uma coisa, pecador é outra. Publicano é aquele que cobrava os impostos para os romanos. Então o judeu considerava o publicano um traidor da pátria, porque ele cobrava dele o imposto para dar para os romanos. E aí o termo publicano e pecador ficou quase que sinônimo. Jesus foi lá encontrar o publicano, Mateus, e chamou ele para seguir: vem, segue-me. Jesus foi na casa de Zaqueu, que era um publicano, entrou lá e Zaqueu falou: Senhor, agora eu vou mudar de vida, eu dou metade dos meus bens para os pobres e vou restituir 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Aí Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Se fosse esperar alguém chamar Zaqueu para ir no templo, ele nunca ia se converter. Jesus foi na casa dele. Jesus encontrou a prostituta e falou com ela que queriam apedrejá-la. Jesus mudou a vida dela e disse: vai, não peques mais. Jesus encontrou a mulher samaritana que já tinha tido 5 casamentos, não conseguia encontrar sentido para a sua vida. Jesus transformou a vida dela. Então, quando a gente olha para essas pessoas que acha que elas não são aceitáveis, a gente nunca vai converter essas pessoas, porque nos afastamos delas e nós dizemos para elas: vocês são pecadores, não pode entrar aqui.
Isso é o legalismo. O legalista fica dizendo quem pode ir para o céu e quem não pode. Fica julgando as pessoas. As pessoas são julgadas. Porque se você fala que é divorciado, a pessoa já acha que você é um fracassado. A gente aceita. Se você fala que tem algum vício, e nós olhamos para esses comportamentos, esquecemos que também existem pecados dentro da igreja. Pecado da mentira, por exemplo. O mesmo texto que diz que o homossexual não vai entrar para o reino de Deus é o mesmo versículo que fala que os mentirosos também não vão entrar. Mas nós esquecemos aquelas outras coisas e pegamos só aquela parte. Quem que é mentiroso? Aquele que só nega imposto de renda é um mentiroso. Faz a sua declaração, fala um tanto de mentira lá para a Receita Federal. Aquele que vive de uma forma, aparentemente, mas por trás ele é viciado em pornografia e outras coisas, é um mentiroso. Então o legalismo ele esconde, né, pecados, porque todo mundo é pecador, mas o legalista acha que ele é melhor que todo mundo. Agora, a graça é diferente. A graça é um outro sentido. Apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. A graça é diferente do legalismo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a graça me faz eu reconhecer que todos somos pecadores. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe alguém mais pecador ou menos pecador. Não existe aquela pessoa que é quase crente, que falta pouco para se converter. Porque às vezes a gente fica olhando aquele quase crente que é muito bom, um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador, honesto e tal, e nunca se converte. E aquele outro que a gente acha que nunca vai se converter, que é viciado e bebe, fuma e faz um tanto de coisa, ele se converte. As lógicas nossas não funcionam no dia a dia. E aquele que a gente acha que é quase crente fica a vida toda fora. Por quê? Porque a graça nos faz olhar para todos da mesma forma. Todos somos pecadores. Eu não sou melhor que você. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, talvez eu fosse até pior do que você. Mas a graça de Deus é que me sustenta. Me livra desses vícios. Livra de tantas coisas ruins que tem no mundo. Não porque eu seja melhor do que o outro, mas porque a graça de Deus me transformou. Eu consigo olhar para as pessoas dessa mesma forma. Terceiro ponto e último, que nós somos perdoados pela graça. Né? Então nós somos salvos pela graça, nós somos santificados pela graça, e Hebreus vai dizer que nós somos perdoados pela graça. Então, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, Deus está dizendo que esse perdão de Deus é suficiente para nós. Não podemos ser atormentados pela culpa do pecado, mas ao contrário, precisamos confessar todos eles depositados aos pés da cruz de Cristo. O grande problema do pecado não é nem o pecado em si, é o acusador do pecado. Satanás nos acusa de pecado constantemente. E o grande problema é que Jesus já providenciou o perdão para nós, mas nós muitas vezes não nos perdoamos. Conheci um pastor comentando comigo sobre uma moça que tinha praticado aborto em Minas e estava muito arrependida, tinha pedido perdão a Deus, mas ela não conseguia se perdoar. Ela não conseguiu acertar mais sua vida, pelo menos até a última vez que eu tinha conversado com ele. O grande problema daquela moça não era que Deus não estava pronto para perdoá-la. Talvez até ela já tivesse sentido no coração que Deus estava pronto a perdoá-la, mas o grande problema dela é que ela mesma não se perdoava. Então, ser perdoado não é uma coisa muito fácil. Receber o perdão de Deus não é fácil.
Porque muitas vezes o que nos atrapalha de receber o perdão de Deus é o nosso próprio sentimento de que nós não somos, somos dignos desse perdão, não somos dignos de receber a graça de Deus. Nós achamos que se fosse um sistema de mérito seria melhor, né? Mais fácil você medir, eu pequei, agora eu tenho que dar meu dízimo, vou dar o dobro do dízimo durante um ano, eu vou fazer penitência, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer romaria, eu vou fazer um tanto de coisa, aquele tanto de penitência, rezar tantos Pai Nosso, e aí eu vou ser perdoado. Então você faz uma troca, né? Como se fosse uma troca. Eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar essa dívida. Como eu não posso pagar em dinheiro, eu vou pagar em obras. Agora, quando alguém diz, não, você não precisa fazer nada, você está perdoado. Eu te perdoo, é algo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e a gente não consegue receber isso. Você já percebeu como que nós temos dificuldades de sermos presenteados? Eu quero dar uma cesta básica muito boa para o irmão. Aí eu chego para o irmão, olha, vim trazer uma cesta básica para você. Que é isso, pastor? Não estou precisando não, dá para quem está precisando. Aí o que a gente tem que fazer? Todo cuidado, né? Como fizemos com aquela cesta. Irmãos, como está a sua situação? Você está precisando de alguma coisa? Então, olha, eu tenho uma cesta básica ali, você aceita? Quase que a gente está pedindo um favor para a pessoa, para ela aceitar, né? Olha, irmãos, eu estou aqui com R$1 milhão aqui, sobrando na minha conta, eu queria dar para você, você aceita? Posso te dar? Não quero, não. Ninguém vai falar isso. Não, lógico, põe aqui na minha conta, né? Então, aceitar o perdão é um processo também de reconhecer que nós não merecemos, mas Deus, na sua bondade, nos abençoa. Eu tinha essa dificuldade de aceitar presente, aceitar as coisas. Um pastor falou para mim, mas por que você não aceita? Por que você é muito orgulhoso? Aí eu falei, será que é orgulho mesmo? Será? Aí eu falei, realmente, eu preciso mudar. Eu preciso aceitar essas bênçãos que as pessoas querem me dar. Então, às vezes as pessoas querem te abençoar com um presente, né? Alguma coisa, e muitas vezes eu ficava assim, não dá para outro, não estou precisando, né? E uma irmã lá de Poços falou, pastor, tem umas camisas aqui muito boas, meu filho trouxe dos Estados Unidos, se o senhor aceita, se o senhor usa, lógico, irmã, pode mandar. Ela fala, porque eu dei para outro pastor, nunca vi ele usar, né? Não sei se o senhor usaria, e eu acho que falta essa sinceridade também. Olha, eu não vou aceitar porque eu não vou usar, não é o meu estilo. Então, seja sincero. Ela falou, não, eu gosto sim, gostei. Ela me viu várias vezes com aquela roupa, eu falei, o senhor usa mesmo. Então, a questão do orgulho pode estar realmente impedindo a gente receber esse perdão, né? A gente tem que repensar isso, porque ser perdoado pela graça é ser perdoado todos os dias. Conhecer que realmente eu preciso desse perdão de Deus todos os dias. Mas aceitar esse perdão de Deus, aceitar essa dádiva que Deus é isso como uma coisa que realmente demonstra a nossa humildade diante de Deus, quando reconhecemos que não merecemos, mas ao mesmo tempo mostrar para Deus que a gente vai ter um coração sempre grato. Por isso, as obras que eu vou fazer na igreja, vamos colocar entre aspas as obras, não vão ser um esforço pessoal, mas vão ser o resultado da minha gratidão. Por que eu vou na igreja? Porque eu tenho que ir na igreja? Não, eu vou na igreja porque eu amo meu Deus. Quero servi-lo, isso tem que ser um prazer para mim. Por que eu vou ler a Bíblia? Porque o pastor mandou ler a Bíblia? Porque eu tenho que ler a Bíblia? Não, eu vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer mais esse Deus que me perdoa. Então tem que ser algo que parte de dentro. É por isso que nós vemos aquele texto, né? Ele vai colocar a lei dentro do nosso coração, aqui em Hebreus, né? Então ele tirou a lei, ninguém conseguia cumprir a lei externamente, como acontecia no Velho Testamento. Jesus vem, cumpre a lei por nós e coloca a lei dentro do nosso coração. Através do Espírito Santo, nós aceitamos a Jesus
temos o Espírito Santo e agora a gente cumpre a lei porque ela está dentro de nós, o desejo de amar a Deus, o desejo de servir a Deus, o desejo de acertar, fazer aquilo que agrada a Deus. E aí Jesus vai resumir toda a lei em dois preceitos apenas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo. Se você fizer isso, você vai cumprir toda a lei. Porque se você amar a Deus e amar o seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai adulterar, você não vai cobiçar nada do outro, porque esses preceitos são bem simples, estão no nosso coração. E, para concluir, salvos, santificados e perdoados pela graça. Nós somos salvos, somos santificados, somos perdoados pela graça, a gente tem que aprender a viver pela graça. Todos os dias viver pela graça. Mas inconscientemente tem semana que a gente volta para a lei. Conscientemente tem dia que a gente volta de novo para a questão do mérito. Nosso orgulho está sempre batendo aí, sempre impedindo a gente de viver debaixo da graça. Paulo foi um grande pecador. Ele reconheceu que havia pecado contra Deus. Havia matado Estevão, perseguido muitos outros. E ele carregou isso até seus últimos instantes. Lá na sua prisão em Roma, ele ainda se lembrou, sua defesa, coisas que ele tinha feito. Mas Paulo não carregou isso como culpa. Sempre que Paulo falava dos seus pecados, ele falava, mas a graça de Deus foi maior sobre a minha vida. Olha que interessante a diferença, né? Eu não estou carregando uma culpa pela vida toda porque eu matei Estevão, porque eu persegui os cristãos. Eu estou carregando uma gratidão pela vida toda porque eu, sendo aquele homem tão pecador, Deus me colocou nesse lugar como apóstolo de Cristo. Então essa é a diferença. Se você ler a vida de alguns homens, Deus que passaram por essa experiência, como Newton, um inglês que se converteu, escreveu depois muitos hinos, aquele Maravilhosa Graça, foi ele que escreveu. Eu ainda vou fazer um sermão sobre ele aqui, quero trazer algumas coisas, mas ele escreveu um livro muito interessante que ele fala de mercador de escravos a pastor. Alguém escreveu sobre a vida dele. Ele era um capitão de navio negreiro, ele ia lá na África buscar escravos para levar para a Inglaterra. E ele aparece naquele filme sobre aquele deputado inglês que batalhou pela lei inglesa para abolir a escravidão. Aparece uma parte do filme porque era conhecido desse deputado. E ele fala que eu sou um grande pecador. Deus derramou a sua grande graça na minha vida. Dizem que no túmulo dele ele pediu para escrever isso, né? Newton, um grande pecador, encontrou um grande Salvador. Então, nós, quando olhamos para o nosso pecado, nós não estamos amenizando o nosso pecado, nós não estamos dizendo que tudo bem, Deus perdoa, não. Nós estamos reconhecendo que pecamos, mas nós estamos reconhecendo que houve um grande Salvador que, num ato de bondade, de amor, de misericórdia, deu a sua vida por nós e nos trouxe essa grande salvação. Então a gente tem que aprender a viver pela graça, todos os dias. Olha o que diz o texto aí de Hebreus. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então, quando eu reúno com outras pessoas que foram salvas pela graça, como os irmãos, a gente está incentivando uns aos outros a amar e a praticar coisas boas. Porque o resultado daquele que é salvo pela graça vão ser coisas boas. A árvore boa produz frutos bons. Então, salvos pela graça e vivendo pela graça. Paulo diz assim: viver pela graça, respirar Jesus. Paulo, é uma conclusão aí, né, do texto. Viver pela graça é respirar Jesus. A respiração tem dois movimentos: inspirar e expirar.
Inspirar significa principalmente inserir ar nos pulmões. Enche meu pulmão de ar. E expirar significa tirar, expelir esse ar. Ele vai lá, oxigena o sangue e sai, né? Sai com pouco oxigênio, a gente precisa pegar mais oxigênio. Na língua portuguesa, o prefixo in implica em movimento para dentro, e o prefixo ex, movimento para fora. Então, viver pela graça é isso, é respirar Jesus. Respirar. E quando eu respiro Jesus, eu vou viver Jesus, eu vou produzir frutos, né, dessa graça na minha vida. Então, a minha respiração, vou me encher do Evangelho, da graça, e eu vou praticar essa graça. É nesse sentido, então, inspirar e expirar. Bem simples. Quando nós estivermos cheios de Jesus, nós vamos testemunhar de Jesus sem perceber. Quando os judeus prenderam os apóstolos para proibi-los de falar de Jesus, o texto diz que os homens ficaram admirados quando ouviram eles falar. Pedro se levantou e falou no meio para o sinédrio, testemunharam, e o texto diz algo interessante. Eles perceberam que aqueles homens tinham estado com Jesus. Não precisou de perguntar para eles. Só deles falarem, a rapidez que eles falavam, o testemunho que eles estavam dando, eles perceberam que eles estiveram com Jesus. Então, quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou inspirando Deus, as pessoas vão perceber que eu estive com Deus. Tem que ser algo natural. Por isso eu coloco aqui, ó, inspira, respira e não pira. Né? Não entre em parafuso, não se complique. É bem simples. Inspira Jesus e respira a graça. Deus nos abençoe. Amém? São 10 horas, temos que terminar nesse horário, conforme as orientações aí da pessoal de saúde, né? No culto de 1 hora só. Deus possa nos abençoar. Podem depois ver essa semana esse texto, de Hebreus 10, fazer as suas anotações e estar lembrando desses ensinamentos. Vamos ficar de pé, então, para a oração final e a bênção. Depois, se o Emerson tiver alguns avisos, pode usar a palavra. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a entender, ó Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas. A Tua graça que enviou o Teu Filho único, sem pecado, sem mácula, sem mancha, para morrer na cruz em nosso lugar como Cordeiro de Deus. Sacrifício perfeito que foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Como o próprio João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou todo o nosso pecado, levou-os para a cruz, morreu em nosso lugar e ressuscitou, fazendo o perdão completo. Ajuda-nos, ó Pai, a receber esse perdão, a viver esse perdão, caminhar na Tua presença, sem peso, sem culpa, salvos pela graça, vendo pela graça, sendo santificados pela graça e demonstrando nossas atitudes e nossas palavras, que entendemos a Tua graça e a Tua misericórdia. Ama a Tua bênção sobre todos, Pai. Fica a Tua igreja, abençoe aqueles que não podem vir ainda, ou não puderam vir hoje, dando também suas vidas, suas casas, suas famílias. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão com sintomas, Covid, aqueles que estão internados, curando, Senhor, todos eles. Abençoe também para que aqueles que ainda não tiveram essa enfermidade, que possam ser guardados pelo Senhor, que possam tomar os cuidados também para não pegar essa gripe. Abençoe aqueles que estão enfermos espiritualmente também, ó Pai, precisando de revitalização da sua fé, precisando de um encontro com Jesus, um encontro transformador, renovador, revigorador. Abençoe, ó Pai, fortalece a fé de todos os teus filhos. A tua bênção e graça em nome de Jesus. Amém.
Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas reais. Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. O Emerson pode falar a palavra. Nós vamos fazer a lista depois agora dos aniversariantes. Você está fazendo, falando de novo dos aniversariantes. Gente, agora com a pandemia, eu faço parte da NPC Nacional, a gente tem atendido